gente! Então, hoje eu resolvi fazer outro vídeo para vocês falando um pouquinho sobre a ansiedade na adolescência, contando meu relato que eu passei e falando um pouquinho sobre minhas opiniões sobre alguns detalhes do que eu vou contar. Então, quando eu entrei na minha fase da adolescência, eu comecei de novo com as crises. A ansiedade não era uma constante na minha vida, né? Tinha fases, tempos que eu passava sem crise, como uma pessoa normal que não tem ansiedade, e depois voltava sempre com mais sintomas e os sintomas cada vez piores. Na escola, e eu não conseguia ficar com a porta da sala de aula fechada. Toda vez que fechava, eu me sentia muito mal e sentia falta de ar. Eu tinha um sentimento que se a porta tivesse fechada ia acontecer algo muito ruim e eu não ia conseguir sair dali. Era o meu sentimento quando eu estava na sala de aula. Mas isso normalmente acontecia sempre em locais fechados, com muita gente. Então, não era só a sala de aula. Eu falei a sala de aula porque a sala de aula é o que mais eu precisava estar, né? Mas era em qualquer lugar fechado que tivesse bastante pessoas, eu me sentia isso, me sentia sufocada, sentia que alguma coisa muito ruim ia acontecer e meu sentimento era só querer fugir dali. Então, na escola mesmo, eu sofri bastante com isso porque muitos professores, tinha alguns que entendiam e tinha outros que não entendiam, então eles julgavam e achava que era frescura e insistia em fechar a porta. E eu comecei a deixar de querer ir para a escola porque eu achava que ninguém ia entender e iam zombar e ninguém ia saber lidar comigo, né? Então, muitas vezes eu faltava, eu inventava coisa para mim ir para a escola. Às vezes eu acordava e dizia que eu estava muito doente e eu sinto assim, que hoje em dia, talvez os professores tenham mais entendimento, porque é algo mais falado. Os professores procuram entender mais os alunos, entender o que se passa, porque é complicado para um aluno, justamente porque na escola é um lugar que tem muita influência na vida do adolescente, né? Porque todas as amizades deles estão lá, e voltando ao assunto da adolescência. Eu não sou uma pessoa... Tem muitas pessoas que têm ansiedade e têm depressão ao mesmo tempo. Eu não sou uma pessoa depressiva. Eu tenho ansiedade, já tive algumas crises de depressão, mas eu não sou uma pessoa depressiva. Então, na minha adolescência ainda, eu tive uma crise depressiva, que já não era mais só a ansiedade. Então eu me isolei, eu não queria sair, eu queria ficar só em casa, eu chorava muito, porque eu tive um namorado na época e a gente terminou de uma maneira meio complicada, então eu não me isolei de todo mundo. Minha família procurou uma ajuda com um psicólogo e com um psiquiatra. Eu passei um bom tempo fazendo tratamento, eu não me recordo quanto, mas eu acho que foi na base de um ano e meio. Fazendo tratamento com a psicóloga e com o psiquiatra. E nesse tempo eu melhorei bastante. Consegui passar um bom tempo sem crises. Só que aí eu abandonei o tratamento, coisa que ninguém pode fazer, você que tem ansiedade, nunca abandone o tratamento, porque sempre vai voltar de uma forma mais forte. Se você fizer seu tratamento direitinho e o médico achar que é hora de você parar, ele vai diminuindo as dosagens da medicação e vai chegar uma hora que você vai parar. Aí sim, mas de você deixar de vez, não faça isso. Não recomendo, porque eu já fiz muito e quebrei a cara. Então, eu abandonei o tratamento e por um bom tempo fiquei bem, sem crises de ansiedade. E depois voltou com tudo. Aí já não era mais só o medo, eu tinha sintomas físicos também. Toda vez que eu tinha que sair para algum lugar que eu queria muito, eu comecei a ter crises assim. Chegava num lugar, ficava dormente, o corpo dormente e vomitava muito.
que toda vez eu ia parar no hospital porque eu não entendia muito bem o que é que estava se passando. Eu já tinha passado pela ansiedade, mas não acreditava muito que era só isso. Eu acreditava que eu ia morrer, né? E eu lembro que foi uma fase bem complicada, porque eu queria sair com minhas amigas saíam, iam para as festas, eu queria sair, só que quando eu saía eu passava mal. Então muitas vezes eu desistia de sair porque eu achava que ia passar mal, né? E com certeza ia, porque eu estava sem medicação alguma, sem acompanhamento. Praticamente foi isso, foi entre crises e passava um tempo sem e depois voltava mais forte, cada vez mais forte. E eu acredito que se eu não tivesse parado no meu tratamento da primeira vez que eu fui para o psiquiatra e a psicóloga, talvez eu não tivesse piorado tanto. É isso que eu quero dizer. Cada vez que a gente vai deixando mais tempo, sem o tratamento, sem se cuidar, cada vez vai voltar pior. E eu errei muito nisso. Basicamente, meus sintomas na adolescência foram o seguinte: dormência no corpo, eu vomitava bastante em uma crise, vomitava muito. Houve momentos também de ter insônia, não consegui dormir. Então, no outro dia, quando eu levantava para ir para a escola, eu não tinha força nem ânimo de ficar. Falta de concentração. Não conseguia me concentrar o suficiente para aprender. Então, minhas notas baixaram muito. E foi aí que eu comecei a não querer mais ir para a escola, de vez. Então, eu desisti. Aí começava outro ano, comecei de novo, aí desisti. Aí foi virando uma bola de neve tudo. E tem muita coisa que eu lembro bastante, que eu tenho a memória completa na minha mente, mas também tem muita coisa que meu cérebro parece que apagou, sabe? Apagou. Foi um tempo que eu passei por tanta coisa difícil que o meu cérebro, tipo, apagou. Tem muita coisa que eu não lembro também, que o principal eu já falei, que foi os sintomas, né? E se você gosta, vocês curtam, compartilhem. Alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu vou responder. E muito obrigada.